Olá pessoal, meu nome é Wagner, eu sou o consultor técnico na Siemens e eu estou aqui hoje para falar sobre o Industrial Edge, o nosso ecossistema de computação de borda. A partir de agora, eu vou criar uma série de vídeos mostrando passo a passo como construir esse ecossistema. Vamos passar por todas as camadas, vamos juntos construir o ambiente de gerenciamento, nosso IEM, vamos realizar o onboard de um Industrial Edge Virtual Device e vamos trabalhar aplicações. Vamos instalar os apps, vamos fazer toda a parte de conectividade com o chão de fábrica, vamos trabalhar a parte de semântica, banco de dados e, por fim, vamos trabalhar dashboards de produção, dashboards de energia com o Performance Insight e o Energy Manager, tá bom? Então, pessoal, nesse vídeo eu vou começar fazendo um overview, falando um pouco sobre esse ecossistema, falando sobre requisitos de redes, por exemplo, tá bom? Vamos lá, então? A primeira dúvida sempre é por onde começar, né? Então, para a gente começar a construir esse ecossistema, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer é adquirir uma conta no Hub do Industrial Edge. Então, uma vez você adquirido essa conta, você vai receber via e-mail um link e também os dados de acesso. Então, eu vou aqui digitar Industrial Edge, né? eh, Industrial Edge Hub. Sims. Então, pelo Google, a gente já consegue ter acesso ao Hub, tá? Então, o acesso ele é único para todos. O que vai diferenciar o espaço, né, de cada um dos clientes é o e-mail. O e-mail vai te levar ao seu ambiente, tá? Então, eu estou aqui acessando o link. Vou aqui colocar então o meu e-mail, né? Que vai ser um e-mail, né? Então, os dados de acesso, no final das contas, vai ser um e-mail cadastrado. Então, eu vou entrar aqui com esse e-mail. E aí, de acordo com o e-mail, ele vai identificar as contas. No meu caso, eu tenho duas contas. Então, quando eu for fazer o acesso, ele vai perguntar para mim qual é a conta que eu quero acessar. Então, nesse primeiro momento, eu vou acessar essa conta aqui de cima e vou entrar. O Hub, pessoal, eu vou até mostrar, vou fazer um pequeno overview sobre o ecossistema para começar, né? Mas o Industrial Edge Hub, ele é a camada que fica na internet, né? Mas daí a gente se pergunta, tá, mas se eu vou trabalhar a computação de borda, porque, né, e quando a gente fala de computação de borda, a gente está falando de um ecossistema rodando no chão de fábrica, por que que eu tenho que ter uma conta, né? Porque é aqui aonde eu vou conseguir todo o material. Tudo que eu adquirir, um app que eu comprar, num primeiro momento, esse app vai ficar disponibilizado nessa conta, no Hub. Tá? Documentação, todo o material necessário eu vou encontrar aqui no Hub. Tá? Então, ó, eu vou entrar aqui, ó, no primeiro momento, eu vou entrar aqui nessa parte de documentação. Então, aqui tem tudo que é necessário para a gente construir esse ecossistema. Eu vou entrar aqui nessa parte, primeiro aqui, de documentação, eu vou entrar aqui na aba de segurança. E por que isso? Porque aqui, pessoal, eu consigo ter um overview desse ecossistema. Então, como que funciona, né? Então, vamos lá. Nesse momento, a gente então está acessando, ó, essa camada do nosso ecossistema. A gente está aqui, ó, no Hub. Então, aqui o Hub ele fica na internet. Então, é aqui aonde eu vou conseguir todo o material, as imagens, os apps, tudo que eu preciso para construir, ele está aqui. Então, aqui é o meu pontapé inicial. Legal? Mas, de forma prática, o que que a gente tem que fazer, né? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é construir a nossa camada aqui intermediária, né? Então, ó, a gente vai construir essa camada. E essa camada, ela tem algumas opções, tá? Então, ela tem aqui o que a gente chama de IM Pro ou IM Virtual, e ainda é possível criar essa mesma estrutura na nuvem. Então, existe aqui o IM Cloud. Eu vou explicar um pouco de cada um dessas possibilidades aqui, tá? Então, o primeiro passo é construir essa camada intermediária, porque aí sim a gente lá na sequência a gente vai poder fazer o onboard do device, né? E aí finalizar a primeira etapa aí que é construir esse ecossistema, tá? Então vamos lá.
Um ponto importante, pessoal, continuando aqui, né? Tá vendo? Eu estou aqui, ó, na parte de segurança e aqui ele está falando para mim de protocolos e portas. Então, esse aqui é um ponto interessante, é um pré-requisito que a gente tem que levar em consideração para a gente construir o nosso ecossistema. Por quê? Né? Como dito aqui, essa camada aqui, ela fica na camada de TI. Então, para isso, a gente vai precisar da ajuda do pessoal de TI para fazer a liberações de portas, redirecionamento de porta e tudo mais. E aqui, então, ó, em cima, eu tenho todas as portas que serão necessárias. Então, por exemplo, para acessar o hub, eu preciso dessas portas para acessar via esses protocolos. No ambiente de gerenciamento, então aqui ó, eu tenho todas as portas. Por exemplo, se eu quero fazer trabalhar NTP, quero trabalhar sincronização de tempo na minha rede, eu quero trabalhar DNS, então eu vou ter que fazer aqui a abertura da porta 53. Então, ó, a gente consegue ver aqui, por exemplo, que eu preciso da porta 80, mas ele depois vai fazer um redirecionamento para a porta 4443. Então, eu preciso também habilitar essa porta. E assim por diante, tá, pessoal? Depois, a gente pode vir aqui, então, ó, e trabalhar aqui os domain names. Então, aqui é todos os domínios que eu preciso acessar, tá? Então, aqui, pessoal, ó, aqui ele tem, né, qual é o endereço que eu preciso acessar, né, qual o domínio que eu preciso acessar, e aqui o porquê de acessar cada um desses domínios, tá? Então, por exemplo, né, aqui embaixo eu vou ter uma aba, aqui um acesso, ó, aqui, ó, eu tenho que acessar, por exemplo, a AWS. E por que que eu preciso acessar a AWS aqui, então, para fazer o download do Docker. Tá? Então, pessoal, esses passos eles são muito importantes, tá? Eu preciso fazer essas liberações lá no meu firewall para mim poder fazer, construir o meu ecossistema da forma que tem que ser construído. Legal. Agora, pessoal, então, se o nosso primeiro trabalho é construir o ambiente de gerenciamento, então, ó, voltando para cá, aqui, ó, a gente vai construir o ambiente de gerenciamento aqui na camada de TI, e no nosso caso vai ser realmente na camada de TI, né, a gente vai trabalhar com essa versão aqui, ó, a virtual. Mas eu vou primeiro explicar o porquê de cada uma, né? Por que que eu tenho três opções e qual a vantagem e desvantagem de cada uma delas. Então, ó, eu vou entrar aqui, ó, no Industrial Ad Management. Aqui ele tem um overview e ele explica a diferença de cada uma dessas possibilidades, tá? Então, a gente vai trabalhar essa daqui, ó. Primeiro, a gente vai trabalhar com essa, na nossa jornada aqui do Industrial Edge. Mas, qual a diferença entre uma e outra? Vamos lá. Então, aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que se atentar, né? Reparem que eu tenho aqui a estrutura dividido aqui em verde, né? Ela está separada aqui, né, pela cor verde e azul. E aí, tudo que está em verde vai ser de responsabilidade da Siemens. E o que está em azul vai ser responsabilidade do cliente. Então, quando a gente vem, por exemplo, nessa versão aqui que eu falei que a gente vai trabalhar, que é a virtual, então reparem que a primeira responsabilidade do cliente é escolher um hardware e um virtualizador. Depois, a parte do sistema operacional, que aqui é o Linux, né, o Kubernetes e o ambiente de gerenciamento, tudo isso vai ser feito pela Siemens. Você vai pegar uma máquina pronta, aqui no caso da IEM virtual, você vai pegar uma máquina pronta e pôr para rodar no seu virtualizador. E aí depois você só vai ter que se preocupar com as aplicações, tá? Legal. Então a vantagem dessa opção aqui é muito fácil de colocar ela para trabalhar. E depois, na sequência, a gente vai ver isso, tá? Mas por que que então eu trabalharia com essa versão aqui, ó, a IM Pro? Reparem que a IM Pro, ela é toda de responsabilidade do cliente, tá vendo? Tá tudo em azul aqui, todas as camadas. Então significa que o cliente ele vai ter que trabalhar desde a escolha do hardware até a instalação do sistema operacional, ele vai ter que fazer a instalação do Kubernetes, do IAM e depois começar a trabalhar as aplicações. E por que que ele escolheria essa opção? Porque aqui ele vai te dar mais flexibilidade, perdão. Aqui você vai poder fazer a customização do seu sistema. Então, por exemplo, em grandes empresas,
o pessoal de TI, eles querem aplicar as suas políticas de segurança. Porque isso não significa que na nossa aqui, máquina pronta, a gente não aplica políticas de segurança. A gente aplica, né? A gente leva em consideração a parte de segurança cibernética em todas as etapas do ecossistema. Mas tem clientes que ele quer fazer do seu modo, né? E está tudo certo. E para isso, ele vai usar então essa versão aqui, e aí ele vai trabalhar todas as camadas, ele vai aplicar as suas políticas de segurança e assim vai, tá? E por último, a gente tem aqui então a versão cloud. Essa versão cloud, reparem que a maioria das etapas elas são de responsabilidade da Siemens. Então, qual que é a vantagem? Você não tem que se preocupar com a parte, a estrutura do seu ambiente, você só tem que se preocupar com a aplicação. A diferença entre eles é que as duas primeiras, né, ela está rodando na camada de TI e elas são gratuitas. A versão na cloud, você vai passar toda a responsabilidade da Siemens e isso vai te gerar um custo adicional. Legal? Uma outra opção ainda que pode ser feita é de você poder instalar essas duas versões na nuvem. Por exemplo, você pode colocar na cloud, você pode escolher, por exemplo, a AWS e fazer a instalação. Só que daí, da mesma forma que você seria responsável por todas as etapas, se eu fosse escolher aqui a Pro, né? Se eu fosse instalar ela na on-premise, na versão on-premise, a mesma coisa você pode fazer, mas instalando isso na AWS. Legal? Então aqui, pessoal, a gente vai trabalhar com a versão virtual. Então nessa versão aqui, então aqui a gente pode encontrar tudo que é preciso saber para fazer essa instalação, começando aqui pelos requisitos mínimos, né, de recurso, né? Então, o que eu preciso da minha máquina? Eu vou precisar aqui, por exemplo, 16 GB de memória RAM, eu preciso de um HD aqui de 300 GB, eu preciso de 4 CPUs e eu preciso, por exemplo, aqui de um virtualizador com uma interface de rede. Beleza? E assim por diante, tá, pessoal? Então, por exemplo, sobre os virtualizadores, né? Então, essas são as versões homologadas pela Siemens, tá? Não significa que você não pode trabalhar com outro virtualizador, mas as versões homologadas são essas daqui, tá? Então aqui está todo os requisitos e aqui está também o passo a passo, tá? De como construir esse ambiente, que a gente vai fazer junto, tá bom, pessoal? Então, ó, eu vou sair agora aqui dessa parte de documentação, lembrando que aqui, tá, pessoal, você tem tudo o que você precisa saber sobre o ecossistema. Por exemplo, eu quero conhecer os apps. Eu posso clicar aqui e eu posso navegar aqui e conhecer alguns dos nossos apps, por exemplo, tá? Então aqui eu poderia navegar e entender, né, um pouco mais sobre cada um dos nossos aplicativos. Beleza. Agora eu voltei então aqui para o Hub, para a nossa conta, e o que eu quero mostrar? Primeiro, a biblioteca. Então, ó, aqui em Library, a gente vai ter acesso a todos os apps que já foram adquiridos, tá? Então, eu adquiri esse app via o meu comercial e esses apps eles vão ser disponibilizados num primeiro momento aqui no Hub. E daqui eu vou poder baixar para minha camada de gerenciamento e depois poder fazer o deploy no meu Edge device, tá? Então, o que mais tem aqui? Os downloads. Então a gente vem aqui, por exemplo, tá, mas eu falei que a gente vai construir uma máquina virtual, né? Tá aqui, ó, a máquina virtual que a gente vai construir, tá aqui. Essa é a versão, né, que a gente chama de virtual. E aqui, por exemplo, se eu quisesse fazer a instalação em Kubernetes, né, aquela versão Pro, eu baixaria esses dois aqui, esses dois arquivos aqui, esses dois softwares, tá bom? E aqui tem mais, por exemplo, atualizações, pacote de atualizações, ou então pacote de ferramentas de desenvolvedores. Por exemplo, se você quer desenvolver o seu próprio aplicativo, você pode fazer isso, por exemplo, utilizando o Visual Studio, mas depois, para você trazer do Visual Studio para o nosso ambiente de gerenciamento, você poderia, por exemplo, utilizar aqui o Publisher, tá? Tem várias opções, né? Versões para o Windows, tem uma opção para o Ubuntu ou então para o Mac. Então você baixaria aqui, por exemplo. Então, reparem que tudo que eu preciso, né, está aqui dentro do Industrial Edge Hub.
E agora, pessoal, só para finalizar o nosso vídeo, nosso primeiro vídeo, eu quero passar rapidamente pelas outras duas camadas, tá? Pela camada de gerenciamento e pela camada de chão de fábrica, que é o nosso Edge Device. Então, tudo o acesso é feito via web browser. Eu vou aqui digitar o IP, né, do meu ambiente de gerenciamento, que está rodando então na minha camada de TI. Eu consigo ver aqui que eu tenho 12 dispositivos conectados a esse ambiente de gerenciamento. Então, eu posso navegar aqui e eu posso encontrar esses dispositivos, tá? Então, eu venho para cá, então aqui eu consigo ver todos eles, tá? Mas eu também posso fazer um filtro aqui por dispositivos online. Nesse momento eu tenho um só, eu posso clicar nesse dispositivo e aqui eu posso fazer toda a parte de gerenciamento, de governança do meu dispositivo. Eu posso acompanhar os apps, baixar logs, fazer atualizações. Eu posso monitorar, por exemplo, o consumo do meu recurso. Eu posso fazer atualizações de firmware, baixar logs e assim por diante. E posso também, por aqui, acessar o meu Edge Device. Então aqui eu desci para a última camada e aqui é onde as minhas aplicações estão rodando, tá? Por exemplo, aqui o Performance Insight, que é então o nosso app de geração de dashboards e relatórios, tá? Então aqui eu posso ver, por exemplo, uma tela do OIE, tá? Então isso aqui, pessoal, é só para mostrar eh, qual vai ser o resultado final de toda essa nossa jornada, tá? Então a gente quer chegar aqui e ter uma aplicação rodando, tá bom? Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.